Quero saudar a todos os que estão aqui presentes nesta live, aqui no templo, na casa do Senhor. Todos vocês, Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe irmão Jair, que deu a abertura deste culto, lendo uma porção da palavra de Deus. Obrigado, irmão Arthur, pela música. E obrigado ao irmão que está nos vendo, a irmã nos assistindo nesta noite. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero, nesta noite, entregar a palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Atos, capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos, admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus, quero que o Senhor possa me usar nesta noite, neste momento, para transmitir a Tua palavra a todos aqueles que estão nos assistindo e aos irmãos aqui presentes também. Usa-me com autoridade na Tua palavra, com ousadia do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu peço agora por minha vida. Aleluia. Amém. Amém. Palavra desta noite, compartilhando sua fé em tempos de bênçãos. Compartilhando sua fé em tempos de bênçãos. Verdade é, meus queridos, que em tempos de bênçãos é mais fácil testemunhar de Jesus. Porque nós vamos contar só coisas boas. Quando tudo está bem, é muito fácil testemunhar, porque a gente conta coisas boas que está acontecendo em nossas vidas. E é preciso reconhecer que aquelas bênçãos que nós estamos recebendo, elas vêm de Deus.
Isto é muito importante. Se você é uma dessas pessoas que está sendo abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais, físicas, espirituais, é motivo de você glorificar a Deus. Não é à toa que o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele usado por Deus, nos versículos 5 e 6, ele fala ali das pessoas que confiam em si mesmo. Maldito, diz o versículo 5, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é você que confia em si mesmo, que confia no seu próprio braço, que confia na sua própria força, e a sua vida, ela é pautada naquilo que você faz, naquilo que você fez, naquilo que você é, naquilo que você foi, e não atribui as bênçãos recebidas a Deus. Então, versículo 5, Jeremias diz isto. Você não pode confiar em você. Você está sendo abençoado, amém, aleluia. Mas é importante que você atribua isto a Deus, não na sua própria força, não nos seus próprios braços, não naquilo que você é. Não são poucas pessoas que ousam dizer, atribuindo a si mesmo, olha, tudo que eu consegui foi com o suor do meu rosto, foi com o meu trabalho. Amém, e é verdade, eu acredito nisto, que é com o nosso trabalho, mas as bênçãos vêm de Deus. Se Deus tirar de nós a saúde, nós já não podemos fazer mais nada. Por isso é importante atribuir a Deus. E no versículo 6 de Jeremias, no capítulo 17, ali ele fala o seguinte: esta pessoa que atribui toda a bênção, tudo que ele conseguiu a ele mesmo, esta pessoa não verá quando vier o bem. Ele não vai enxergar as bênçãos de Deus. Ele não, diz o versículo 6, não verá quando vier o bem. Ele não vai enxergar que o bem, ou seja, as bênçãos estão sendo derramadas em suas vidas. Ele não enxerga isso. É o que diz Jeremias no capítulo 6, ou melhor, no versículo 6 do capítulo 17. O Salmo 96, versículo 8, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor. Nós cantamos o hino 329, não hoje, eu digo que nós cantamos sempre aqui na nossa igreja. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então é uma verdade isso que nós cantamos. Na palavra de hoje, o episódio que nós lemos aqui, a primeira palavra que eu quero entregar aos irmãos é o exercício da fé. Exercício da fé. E quem exercitou a sua fé aqui? Senão Pedro e João. E os discípulos, eles aprenderam isto. E eles estavam aqui, os discípulos, vivendo em um momento de tranquilidade. Tempo de bênçãos. Eles não estavam presos e também não estavam sendo maltratados. Então, eles estavam bem, bem mesmo. Então, eles exercitaram a sua fé, nós vamos ver isso, no momento bom da vida deles. Estavam entrando no templo, tudo bem, tudo ok, para oração. E a segunda palavra que eu quero transmitir a você e aos irmãos aqui é o seguinte: a bênção da cura sendo partilhada e divulgada por aquele homem coxo, por aquele homem aleijado. E diante desta palavra, eu quero, em primeiro lugar, mostrar aqui ou estudar com vocês as características de Pedro e João. As características de Pedro e João.
E os demais discípulos também, é claro, né? Que eram homens que foram treinados pelo grande Mestre Jesus. Foram ensinados a testemunharem a sua fé, a botar em prática a sua fé. Pedro e João e os demais discípulos, repito, foram treinados, foram ensinados a exercitarem sua fé. Tudo aquilo que eles viram e ouviram e sentiram enquanto estava com o Senhor Jesus, eles aprenderam e colocaram em prática. A primeira característica que nós temos aí na vida de Pedro e João, principalmente, como nos diz o texto, é que eles eram obedientes. Eles não tinham vergonha, não tinham medo, não eram tímidos para anunciar o Evangelho. Eles cumpriram durante toda a sua vida o ide de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, como nos diz Marcos capítulo 16, versículo 15. Eles não perderam, por certo, nenhuma oportunidade. E a segunda característica da vida de Pedro e João é que eles eram revestidos de poder. Olha só, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles estavam indo para a oração. Isto é muito importante, esse destaque. É o momento da oração. E eles estavam, sim, por certo, revestidos de poder. Revestidos de poder. Mateus capítulo 10, versículo 1, nos diz assim: chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Eles receberam de Jesus poder para expulsarem todos os espíritos imundos e também curar todas as enfermidades. Receberam poder, está nos dizendo o verso 1 de Mateus capítulo 10. Atos capítulo 1 e versículo 8, antes da descida do Espírito Santo. Olha só o que está dizendo ali. Bem conhecido este verso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia. Mas recebereis poder, repito, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E foi o que realmente aconteceu. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram cheios de poder. A terceira característica na vida de Pedro e João é que eles eram ousados e corajosos. Eles eram destemidos, corajosos. Quando eles foram levados ao Sinédrio, por causa desta cura mesmo, lá no capítulo 4 de Atos, no versículo 13, se você for um pouco adiante, ou melhor, um pouco adiante no versículo 13,
Nós lemos o capítulo 3. Então agora eles estão perante o Sinédrio. Então eles, do Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e tendo sido informados de que eram homens sem letra, indoutos, tiveram conhecimento de que Pedro e João haviam estado com Jesus. A ousadia, como eles eram destemidos, corajosos, a autoridade com que eles falavam. Aqueles homens do Sinédrio perceberam, entendendo, tendo conhecimento de que eles eram homens indoutos, não eram homens estudados, não tinham uma formação qualquer, mas eles falavam com a autoridade do Espírito Santo. Então, estas são as características destes dois homens e os demais discípulos também. As mesmas características que nós podemos ter. Poder. Nós temos poder porque o Espírito Santo habita em nós. Temos todo o poder que os discípulos tiveram. É o mesmo Espírito Santo, portanto, é o mesmo poder também. E assim como eles foram ousados, corajosos, destemidos, nós também precisamos, e foram obedientes, precisamos entender que a maior responsabilidade da igreja, dos crentes em Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. Digo sempre, é a razão porque nós aqui estamos, a igreja do Senhor Jesus, é para anunciar a salvação em Cristo Jesus ao mundo. Tem 3 coisas importantes aí no texto ainda que nós lemos. E eu quero citar as 3 coisas importantes que você tem aí no texto. A primeira coisa importante é que era a primeira cura. A primeira cura deles. A primeira experiência do poder de Deus na vida deles, curando um homem aleijado. E a segunda coisa importante, quando eu digo a primeira, depois que ele receberam o Espírito Santo. Então eles tiveram essa primeira experiência. E a outra coisa importante aqui é quanto à hora. Às vezes nós não damos importância à hora. Há alguém que diga, há aqueles que dizem, né? Aqueles que dizem, mas Deus não está preso ao horário. Você não precisa ter um horário para conversar com Deus. Não mesmo. Concordo com aquele que diz isto. Por outro lado, você percebe que lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, principalmente em experiências dos discípulos, Jesus tinha o momento. Jesus tinha o tempo, a hora. E às vezes de madrugada. E quanto à hora, é interessante sabermos que os discípulos, eles ensinavam que haviam 3 momentos importantes para a oração. 3. Por isso que a hora aqui é importante. E o primeiro momento da oração, instituída por Abraão, foi às 9 horas. O segundo momento instituído, que seria bom para o momento da oração, instituído por Isaac, às 12 horas. E o terceiro momento, instituído por Jacó, às 15 horas. Então, 9, 12, 15. Horas importantes para você se comparecer diante de Deus. Cada um tem o seu horário. Eu conheço pessoas que levantam 3 horas da manhã para orar.
Que bom. Conheço pessoas que oram 6 horas da manhã, outros oram meio-dia, outros oram 3 horas da tarde. E é gostoso mesmo. Tenha esta experiência para você ver. Eu gosto de falar com Deus com liberdade. Com liberdade. E às vezes, no meu horário de oração, eu atraso um pouco, mas onde eu estou, às vezes 5 minutos, eu digo, Senhor, já estou indo. Verdade. Já estou indo, só um momento. E quando me ajoelho na presença de Deus, eu falo, cheguei, Senhor. Vamos conversar. Isto é oração. Cheguei, Senhor. Vamos conversar. Tem algumas pessoas que eu conheço, já ouvi esse testemunho, que diz bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E daí? É a intimidade dele, a fé que ele tem. Que bom você ter essa intimidade com Deus como você tem com o papai, com a mamãe. Bom dia, papai, bom dia, mamãe, bom dia, Espírito Santo. Mas é muito peculiar, é muito de você, de cada um. É a sua maneira. E Deus conhece. E Deus se alegra com a maneira como você se apresenta a Ele. A terceira coisa importante, então, nós já vemos duas. A primeira é com respeito à cura, a primeira experiência dos discípulos ali, Pedro e João. É a primeira experiência deles do poder em experimentar o poder do Espírito Santo curando aquele homem. A segunda coisa é quanto à hora. A hora é importante. E a terceira é com respeito ao dinheiro, à esmola que eles teriam que dar para aquele homem. Você percebe que aquele homem, quando ele foi colocado ali na porta, é o que ele fazia todo dia, esperando das pessoas que iam para a oração, iam para o sacrifício, levavam dinheiro. Era receber deles dinheiro. Mas eles não tinham. Pedro e João não tinham dinheiro. Os outros, talvez, ali, que estavam passando para ir ao templo, prestar o seu sacrifício, estavam levando a sua oferta, levando o seu dinheiro. Mas Pedro e João nos diz o texto que eles não tinham dinheiro. E a quarta coisa importante é a autoridade, o poder que eles usaram. Isto é maravilhoso. Versículo 4 e 6, versículos 4 e 6. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, levanta-te. Segurando pela mão direita, ajudou, verso 7, a levantar-se. Mas o versículo, principalmente o versículo 4 ao 6, como nós lemos, a autoridade estava no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Concluindo esta primeira palavra, o primeiro exercício de fé de Pedro e João após terem recebido o Espírito Santo. Eu canto o hino, mas não vou cantar agora, mas que diz assim, Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz em sua vida porque você não crê. Ele salva o pecador
dá alegria, gozo e paz, cura as enfermidades e expulsa Satanás. Temos o Espírito Santo, temos o mesmo poder. A segunda palavra, eu dividi este estudo nesta noite, esta palavra, em duas partes. A segunda parte, eu também dividi em três. Três partes, a segunda parte. A primeira, a bênção recebida. Segundo, a atitude do homem curado. E terceiro, ou terceira parte, resultado do milagre. Primeiramente, então, a bênção recebida. Ele não esperava aquilo. Ele esperava uma esmola. Ele esperava um dinheiro. Ele não esperava mais jamais. Nem passava, talvez, pela cabeça dele que aqueles dois homens iam colocá-lo de pé. Se ele esperava dinheiro, uma esmola, Pedro e João ofereceram o melhor. Levanta-te e anda. O melhor. Meus queridos irmãos aqui presentes, irmãos que estão nos assistindo, sabe que Deus tem o melhor para nós? Mais do que pedimos, além do que pedimos. Não é isto que o profeta Jeremias diz? No capítulo 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus vai além do que nós esperamos. Vejam só, queridos, Jesus, beira-mar, uma multidão precisando ser alimentada, entregaram às mãos de Jesus pães e peixes, alguns peixinhos e pães que puseram nas mãos de Jesus. Mas o que ele fez? Ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, à vista de todos, alimentou a todos, ainda sobrou. Quando coloca nas mãos de Jesus a nossa pequena fé, neste Deus tão grande, Ele pode fazer muito mais do que nós esperamos. Muito mais. Ele vai além da nossa expectativa. Foi o que aquele homem experimentou. Ele não esperava. Esperava uma esmola, um dinheiro, mas Deus lhe deu a cura. Que alegria. Provérbios 28, 20 nos diz assim: o homem fiel, a mulher fiel, será acumulado de bens. O homem fiel, diz o texto, será acumulado. Sabe o que isso significa? Acumulado. São muitas, uma em cima da outra. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Mas isso é para o homem fiel. No Evangelho de Lucas, no versículo 9, nós encontramos esta palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. É só buscar. Bate a porta com fé e ela se abre. E o celeiro é grande. Você vai olhar para aquele celeiro, tem tudo que você precisa.
Tem arroz, tem feijão, tem óleo, tem carne, o celeiro é grande. E tem outras bênçãos mais ainda, além do que você espera. Eu já contei essa ilustração, talvez não só uma vez, mas vou contar novamente. O menino estava brincando com uma botija. A botija era um gargalo pequeno em cima, depois ela faz aquele, né? É uma botija, só o gargalo que é um pouco estreito. E ele brincando, colocou a moeda lá dentro. Talvez uma moeda hoje de R$1. Aí ele queria pegar a moeda. Ele enfiou a mão e segurou a moeda. Só que quando ele tentava trazer a moeda para fora, ele não conseguia, porque a mão fechada não passava no gargalo da botija. E o papai ali olhando. O que foi, filho? A moeda, papai, eu não consigo tirar. Abre a mão. Mas se eu abrir a mão, eu perco a moeda. Então não tem jeito, filho. Abre a mão. Não, papai, se eu abrir a mão, eu perco a moeda. O pai foi lá, pegou um monte de moedas e falou para ele, filho, abre a mão, deixa essa moeda cair que eu te dou todas essas daqui. Aí o menino abriu a mão rapidamente e pegou todas aquelas moedas que o pai tinha para ele. Assim é Deus. Ele tem muito mais moedas para nós. Ele tem não só dinheiro, ele tem bênçãos espirituais, principalmente, a paz, o consolo, o conforto. Ele tem bênçãos físicas, ele tem muito mais do que nós, na verdade, esperamos. E já finalizando, nessa segunda palavra, a atitude de quem recebeu a bênção. Primeiro quem recebeu, agora a atitude. Versículo 8. Entrou com eles no templo, que é um lugar perfeito, né, para quem recebe uma bênção. São muitos que recebem uma bênção de Deus e não voltam mais para a igreja. Não voltam mais. Recebe a bênção e depois não voltam mais para a igreja. Ele entrou no templo. Eu estou me lembrando aqui dos 10 leprosos, né? Jesus curou 10. Voltaram. Aliás, voltou 1. 9 não voltaram. Só um voltou para agradecer. E Jesus fez questão, porque ele disse, onde estão os 9? Então a atitude deste homem foi de gratidão. Ele entrou no templo com eles, andando, é a segunda atitude, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. A palavra de Deus nos diz, louvai a Deus pelos seus feitos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. No versículo 9 e 10, nós temos o resultado do milagre. O povo aí diz, versos 9 e 10. Quando todo o povo o viu, o aleijado, né, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. É o resultado do milagre. Qual é o resultado? Isto aqui que nós vemos. Eles sabiam quem era aquele homem. Talvez ali na rua encontravam ele, mas ali na porta do templo, quantos que passaram por ali e viam aquele homem aleijado? Talvez alguns sacerdotes, alguns levitas, alguns escribas passaram por ali
e conheciam ele. Mas o texto é tão rico porque diz que o povo corria atrás dele. As outras pessoas que ali estavam correndo atrás dele ali por aquele alpendre que era suspenso por colunas, e era um corredor de 243 metros de comprimento, muito comprido. E eles correndo atrás daquele homem, correndo atrás de Pedro e João, porque eles estavam muito admirados por tudo aquilo que eles viram. O resultado do milagre. Eu não tenho conhecimento de um milagre assim, muito nítido. Não tenho. Se você tem, eu não tenho. Confesso que eu nunca vi um homem aleijado ficar em pé e andar correndo. Eu nunca vi um cego ser curado. Nunca vi. Não estou dizendo que não existe, mas nunca vi. Eu nunca vi após uma oração, nunca vi. Gostaria até de orar a Deus e acontecer um milagre desse. Claro, que exige o quê? Um exercício de fé. De fé. Mas aquele homem aleijado, nós não temos dúvida nenhuma de que ele fora curado. Não pelo poder de Pedro e João, mas pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo. Concluindo esta palavra, meus irmãos, quando o poder de Deus é manifestado, quando o poder de Deus é manifestado, o sol para, ou a terra, né? O sol para. Quando o poder de Deus é manifestado, sai água da rocha. Quando o poder de Deus é manifestado, o paralítico anda, o cego passa a ver, o aleijado a andar, como o texto, o mudo a falar, o surdo a ouvir. Esta é a verdade. Quando o poder de Deus se manifesta, as muralhas caem. As muralhas caem. Somos fracos, tímidos. Às vezes, não sabemos a força que o Espírito Santo de Deus tem em nossas vidas. Pedro e João experimentaram o poder do Espírito Santo, que funciona mesmo, de verdade. E o resultado, então, aquele homem correndo atrás deles, e toda aquela multidão, e aquele homem saltando de alegria, e todos muito espantados. E Pedro, então, não perde a oportunidade mais uma vez, não vamos ler, não. Mas depois você pode ler dos versículos 12 ao 26, que Pedro fala a todas aquelas pessoas. Pedro fala de Jesus, o autor do milagre. Ele fala da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da volta de Jesus, daquela multidão. Ele não perdeu a oportunidade. Finalmente, compartilhe sua fé em tempo de bênçãos com os outros. Não deixe de contar o que Deus tem feito em sua vida. Compartilhe sua fé em tempos de bênçãos. Deus abençoe a vida do irmão, da irmã que nos assistiu nesta noite. E Deus abençoe a todos vocês que aqui estão nesta noite.